Há momentos em que a vida parece chegar com seus problemas e tribulações de uma maneira tão repentina que mal dá tempo para a gente pensar, mal dá tempo para a gente elaborar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Eu creio que tudo isso aconteceu tão de repente aqui na história da humanidade, nas nossas vidas, na maneira como organizamos, né, o nosso dia a dia, tudo tão repentino, tudo tão súbito. E eu quero falar para vocês hoje sobre a experiência de dois discípulos de Jesus. Um deles se chamava Cleopas, que é no famoso texto, né, de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Estou com a minha Bíblia aqui. Jesus já havia ressuscitado, mas esses dois discípulos, um deles chamava-se Cleopas, eles estão tão absolutamente devastados com a notícia, com o fato de Jesus ter sido crucificado, que eles querem ir embora. Eles querem ir para algum lugar que não seja Jerusalém, a cidade onde se deu a tragédia de Jesus ter sido morto, assassinado. Para nós que lemos o texto e para nós que estamos distantes no tempo e no espaço daquele evento, talvez a gente não consiga perceber o impacto que foi para a vida deles. Porque eles tinham em Jesus a ideia, a figura do Messias. Jesus iria salvar Israel das mãos e do império, das mãos de César e do império opressor de Roma. Jesus seria, né, o profeta que fazia o bem, que trazia paz. Jesus iria instaurar um reino milenar na terra, onde todos e todas desfrutariam de paz e de justiça, e de repente ele é crucificado. E eles sabem que a morte de cruz é cruel, eles sabem que a morte de Jesus é muito mais do que a morte de um homem, é a morte dos sonhos, das expectativas, da esperança, e eles decidem, desesperados, tristes, abatidos, eles decidem ir embora de Jerusalém. E aí eu quero fazer primeiro uma diferença entre desespero e desesperança. O desespero, ele é ativo e a desesperança é passiva. O desespero, ele faz as pessoas serem tempestivas, impetuosas. O desespero faz com que a pessoa estribuche, se debata. Já a desesperança, ela abate, ela derruba, ela deixa a pessoa num estado quase que catatônico, sem saber o que fazer, imóvel, congelada. Esses discípulos, eles estão na mistura dos dois. Eles estão desesperados, porque eles não querem ficar em Jerusalém, mas eles estão desesperançados, porque não tem mais sonhos. Essa é uma característica da desesperança. A falência dos sonhos, dos encantamentos, o olhar abatido, o olhar sem cores. O texto nos diz que eles caminhavam em direção a uma cidade chamada Emaús, que ficava a cerca de 13 quilômetros de Jerusalém, e eles estão tão abatidos que uma pessoa se aproxima deles, um viajante, e eles não percebem que aquele viajante é Jesus, e que Jesus ressuscitou. Eles estão tão abatidos que já tinha chegado aos ouvidos dele a notícia de que Maria Madalena tinha sido testemunha da ressurreição. Mas eles estão tão tristes que essa notícia, quer dizer, eles estão com dois sentimentos afetados. O da visão, que Jesus se aproxima, e o da audição, porque eles ouvem, mas não percebem. Ouvem, mas não atinam para a boa notícia, para a grande notícia, para a alvissareira notícia. O Senhor vive, Jesus vive. E Jesus vai andando com ele, com os dois, né, Cleopas e o amigo, e caminha explicando nas Escrituras
todas as profecias e tudo que levava e tudo que tinha a respeito dele próprio, e eles não perceberam durante o dia inteiro. Mas acendeu-se um fogo, uma chama, uma pequena lâmina de fogo na alma deles que aqueceu o coração deles. Quando o dia já ia terminando, que eles estavam já para se recolher numa hospedaria, Jesus fez menção de ir embora e eles disseram, não vá não, fica com a gente um pouco mais, porque o dia já tarda e a tua presença é boa. E aí eles estão na mesa, no gesto de partir o pão, eles notam que é o Senhor. E o Senhor desaparece do olhar deles. E a lição que fica para nós nesse momento é a seguinte, é que em momentos de grande tristeza, tragédia, dor, não adiantam muitas palavras, muitas explicações. O que a gente precisa é de companhia, de afeto, de amor, de companheirismo. E foi isso que o Senhor destilou na alma desses dois homens. Companheirismo, afeto, suavidade, delicadeza, elegância. E eles disseram, não vai embora, fica com a gente. Fica com a gente porque o dia já vai tarde, a gente precisa de companhia, não de explicações, companhia. E aí eu quero terminar, porque a nossa meditação é breve, em 2 de Coríntios, no capítulo 4, versículo de número 8, Paulo diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Aqui a palavra. A diferença que eu fiz entre desespero e desesperança. Estamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Aqui está desesperança. Destruído dos sonhos, destruído da iniciativa de seguir adiante. Não. Porque trazemos sempre em nosso corpo o exemplo da morte e trazemos também nos nossos olhos a expectativa da ressurreição, para que a vida do Senhor também seja revelada em nós, em nossa vida, no nosso corpo. Tá bom? Então, todos nós estamos no caminho de Emaús. Estamos aqui. Eu, você, somos Cleopas e somos o outro. Mas há uma presença imperceptível que vai com a gente nessa caminhada. E não vamos deixar que nem o desespero e nem a desesperança nos roubem dessa presença preciosa. Lembre-se, de mãos dadas, juntos e unidos, nós vamos mais longe.